Pois bem, gente, hoje então é esse tema, da riqueza, que é, na verdade, a continuação do tema do jovem rico. Jesus dá uma lição, vamos dizer, um teste, uma prova ao jovem rico. Vocês se lembram que ele fala para que o jovem venda o que tem, dê aos pobres e o siga. E então o jovem faz o quê? Dá as costas. E aí Jesus faz um discurso acerca da riqueza, que é um discurso realmente sobre a dificuldade que a riqueza oferece a cada um de nós, ou podemos dizer, o perigo mesmo da riqueza. O texto que eu havia elaborado, 3 evangelhos sinóticos que tratam desse tema. Então eu vou fazer a leitura, que é um texto breve, em seguida nós teceremos os comentários. Então você tem aqui, logo após o jovem dar as costas, Jesus fala isso aqui. Jesus vendo o jovem indo embora, e olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou: e lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados. Daqui a pouco a gente comenta por quê, desses espantos, o que quer dizer essas imagens, só apresentando o texto primeiramente. Ficaram muito espantados e disseram uns aos outros: quem poderá então se salvar? E Jesus, fitando-os, disse: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos nossos bens, tudo, e o seguimos. O que é que vamos receber? Jesus declarou: em verdade lhes digo que vocês que me seguiram no renascimento, ou na regeneração, conforme a tradução, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vocês se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por minha causa, por causa do meu nome ou por causa da boa nova, receberá 100 vezes mais desde agora, neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras, com perseguições. E, na era futura, herdará a vida perdurável. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Muito bem, então é até aí a passagem designada. Vou retomar para que nós possamos entender um pouquinho o que é que pode significar certas imagens trazidas aqui. Jesus, primeiramente, quando fala como é difícil a quem tem riqueza entrar no reino, ele mostra aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito patente para nós, que é o fato de as riquezas serem uma fonte muito grande de tentações, de possibilidade de desvio de caráter, desvio de rota, queda moral, como nós inclusive lemos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A riqueza tem a sua função providencial, que é a de trazer o progresso, de trazer o bem-estar a todas as pessoas. Mas ela também pode servir de instrumento para o egoísmo,
E dessa forma, por meio de restrição de riquezas a muitos e concentração nas mãos de poucos, você tem uma desigualdade cada vez mais prenhe de sofrimentos para a maioria. E ao mesmo tempo a indiferença, o descaso até de muitos que estão abastados na terra com os objetivos da providência divina, o seguimento da lei de Deus. Brilha muito para a pessoa que tem excessivas posses o desejo de usufruí-las para si, certo? E, nesse caso, a exclusividade, o individualismo toma o lugar da prática do bem, do amor e da caridade. Esse aí é o problema que o Kardec aponta, explica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E é o que explica esse perigo aí, né, que Jesus mostra. A dificuldade que há do rico, né, da quem tem riqueza, entrar no reino. Ele fala dificilmente, mas depois ele vai piorar um pouco a coisa, né? Como nós já vimos no texto, acabamos de ver, a admiração dos discípulos fez com que Jesus desenvolvesse um pouquinho isso. E aí ele usa essa imagem famosa do camelo, o camelo no buraco da agulha. Já houve quem quisesse interpretar essa imagem do camelo passando pelo buraco da agulha de maneiras diversas. Pelo menos 3 são as principais. Tá? Uma dizia que, na verdade, agulha era o nome de um portão, ou seja, tinha o tal do portão da agulha, que era muito fino, e os camelos não podiam entrar se não tivessem completamente sem os seus fardos de viagem. Essa interpretação já foi desbancada. Ela não podia estar na boca de Jesus porque esse chamado portão da agulha teria sido uma construção medieval e não alguma coisa do tempo de Jesus. Então quem usa essa explicação, na verdade, está cometendo anacronismo. Não é uma explicação condizente. Há quem diga que a palavra camelo, e o Kardec mesmo aceita essa hipótese, a palavra camelo, na verdade, também significava cabo ou corda grossa. Se você vê como é que o Kardec comenta numa nota de rodapé essa passagem do Evangelho, ele diz isso. Há uma mesma palavra para camelo e corda grossa no idioma original. Também essa teoria já foi revista e abandonada. De fato, hebraístas, inclusive alguns espíritas modernos, como Herculano Pires, nesse livro aqui, O Reino, daqui a pouco eu vou citar uma passagem dele aqui, ele fala que a palavra realmente significava camelo, e não cabo ou corda grossa, como alguns teorizavam no tempo de Kardec. De modo que a melhor interpretação é a terceira. Qual? Jesus realmente queria falar de um camelo e daquilo que nós entendemos como o buraco de uma agulha. Uma imagem completamente contrastante, digamos assim, né? Do desejo de alguém passar um camelo e o buraco de uma agulha ser tão dificultoso para tal objetivo. Para não dizermos impossível, né? O buraco da agulha é tão fino que impossibilita o camelo de passar por ele. E no caso, as melhores interpretações que eu pude considerar aqui, todas levam em conta este significado. O de que Jesus realmente quis fazer uma imagem impactante, de que não tem jeito. O camelo passar enquanto camelo pelo buraco de uma agulha não funciona. Eu vou ler aqui para vocês, desse autor chamado Craig Kinnear, Comentário do Novo Testamento. O que é que ele diz a esse respeito? Fica bastante clara a maneira como ele coloca para nós essa interpretação. Aqui Jesus, diz ele na página 100, Jesus usa claramente a hipérbole, a figura de linguagem do exagero. Suas palavras refletem uma antiga figura de linguagem para o impossível. Um animal bem grande passando através do buraco de uma agulha. Então veja, é uma imagem do impossível.
Ele quis que na mente das pessoas a impossibilidade estivesse presente. Aí você vai questionar, mas aí, é impossível mesmo? Então, vamos comentar isso daqui a pouco. Primeiro, fiquemos com a imagem. A imagem é a imagem do impossível. Se eu vou para o comentário em Marcos e em Lucas, o autor fala a mesma coisa. Esta é a imagem da impossibilidade. O que é que prova que essa é a imagem da impossibilidade na própria Bíblia? É que alguns versículos abaixo ele fala: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, realmente é a impossibilidade que estava na cabeça de Jesus ao criar essa imagem. Não é difícil um camelo passar pelo buraco da agulha, concordam? É impossível mesmo. Ou vocês acham que é só difícil? Um camelo passar pelo buraco da agulha. É só difícil, mas é possível? Não é possível, né? A não ser que você triture olha a maldade. Triturar o camelo todo para virar uma pasta de... né, e aí passar. Mas aí já não é mais um camelo. Aí você está passando outra coisa. Então é a mesma ideia aqui. Parece que para passar pelo buraco da agulha ele tem que se desfazer do que ele é. Porque enquanto camelo não passa. Tá? Por isso que os discípulos, como a gente leu agora, ficaram tão espantados. E perguntaram para os outros: e agora, quem é que pode se salvar? Essa pergunta tem um motivo também. É porque o rico era visto naquele tempo como alguém que tinha possibilidade de fazer o bem, de fazer a caridade, justamente porque tem bens para isso. O pobre tem mais dificuldade, o rico teria mais facilidade. Isso aqui também é um comentário desses autores, que pegam os aspectos culturais da época de Jesus. E eles explicam isso. Ao que parece, se aquele que tem possibilidade de fazer o bem não entra, porque é o rico, né? Como é que pode alguém que não tem capacidade, não tem possibilidade, entrar nesse reino? É claro que o ensinamento aqui é muito incipiente e nós estamos já com uma interpretação espírita bem sedimentada, nós sabemos o que significa isso, né? Eu estou colocando que veio na cabeça dos apóstolos na hora em que eles ouviram a mensagem. Obviamente que a caridade não depende de dinheiro, a gente sabe disso, né? Mas naquele momento, a mentalidade dos judeus, dos apóstolos, poderia ter passado por esse caminho. Quando Jesus diz, então, respondendo a eles: olha, coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, porque para Deus tudo é possível. A gente deve lembrar que muitas pessoas que seguiram Jesus deixaram tudo e o seguiram. Veja o caso de Mateus Levi. Veja lá os pescadores que ele chamou. E, enfim, parece que o que ele quer dizer aqui é o seguinte: há aqueles que precisam de uma percepção, uma revelação para que isso possa ocorrer. Dizer que para Deus é possível, para o homem não, talvez, e aqui é uma interpretação que eu dou, mas que vocês podem também trazer outras, né? Talvez isso queira dizer que a razão natural humana, o seu estágio evolutivo, não permite que ele conceba, sem uma ajuda do plano espiritual ou de Deus, a substituição, de um tipo de vida por outro. Se fosse deixar tudo a cargo do homem sozinho, compreender que ele deve substituir um modo de vida mundano pelo modo de vida segundo as leis de Jesus, ele não conseguiria isso. Daí é necessário que haja o que o Kardec chama dessa ajuda do plano espiritual, a ajuda do alto, os ensinamentos que elevam o homem, e possibilitam que ele possa seguir esse caminho melhor. O Espiritismo nitidamente vem cumprir esse papel, ele vem possibilitar que o homem, por meio de toda a revelação que ele recebe, possa rever os seus caminhos, sua conduta, e assim encaminhar-se segundo as leis superiores. Quando Pedro fala: nós deixamos nossos bens, tudo, e o seguimos, o que é que vamos receber? Quando Pedro fala isso, é óbvio que ele está se comparando ao jovem rico. O jovem rico não deixou os bens e seguiu Jesus. O Pedro e os outros apóstolos, sim. Então ele fala: tá vendo? A gente fez.
o que esse homem não fez. Agora eu quero saber, Jesus, o que a gente ganha com isso? Porque o homem não largou tudo, conseguiu com sua riqueza e continuou rico. E aí? A gente abandonou tudo e agora? O que a gente recebe? Jesus vai responder adequadamente. Esse final aqui é muito interessante, porque esse final aponta, de fato, para a vinda do reino. A vinda do reino aqui na Terra. Que é, na visão espírita, o reino de Deus sobre a Terra. Isso está nas obras fundamentais de Allan Kardec, né? O reino de Deus sobre a Terra é uma das designações para o mundo, para a Terra, já no estado de regeneração. Tá? Porque as pessoas vão ser regidas mais pela lei de Deus do que pelas leis baixas, vis, que hoje ainda pautam nossa vida. Então o que Jesus responde? Quem tiver com a Bíblia aí pode acompanhar pelo Evangelho de Mateus, que tem essa parte toda aí. Em verdade lhes digo que vocês que me seguiram na regeneração ou no renascimento, o que isso quer dizer? Na regeneração ou no renascimento significa que o próprio ser já mudou, já não é mais o homem velho, já é o homem novo. Nasceu outro. Ele se renovou. O homem velho é aquele que dá as costas para Jesus. É aquele que não quer melhorar. Quer continuar na sua faixa, evolutiva ainda bastante atrasada. O homem regenerado, ou que renasceu, é o que já transformou-se. E isso, claro, a doutrina fala que não é geralmente de uma hora para outra. Isso aí leva muito tempo, né? Leva inclusive algumas vidas para acontecer. A reencarnação é uma via para isso acontecer. Eu coloquei aqui numa nota de rodapé, nesse texto que eu produzi, que a palavra para renascimento ou regeneração, no grego, se escreve palingenesia. Vocês já ouviram essa palavra palingenesia antes? Vem de palin, que significa vibrar, ou de novo, ou outra vez, a ideia de repetição. E gênesis, que quer dizer nascimento ou geração. Então significa o nascimento repetido, o nascimento outra vez, o nascer de novo. Por isso, também pode significar reencarnação. Aliás, o autor Carlos Pastorino, no livro chamado Sabedoria do Evangelho, no volume 3º, publicado na década de 60, que era um conhecedor da língua grega, ele explica o seguinte, que a palavra palingenesia é, no grego, o, entre aspas, verbo especializado para a reencarnação. Curioso isso aqui. E essa palavra está na boca de Jesus, aí no Evangelho. Mas não só na boca de Jesus. Está também numa das cartas de Paulo, na Epístola a Tito 3, versículo 5. Ele que nos salvou pelo lavatório da palingenesia, ou seja, da reencarnação, poderíamos dizer, ou a regeneração. Até porque Jesus fala, e o Kardec explica isso muito bem, que o nascer de novo também inclui a noção de reencarnar. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, né? Então essa ideia aparece aqui como também a reencarnação. É conhecido já pelo Flávio Joséfo, no livro das Guerras Judaicas, capítulo 2, que os fariseus mesmo acreditavam na reencarnação. E a palavra palingenesia aparece ainda também em Platão, no diálogo Mênon, significando o múltiplo renascimento da alma em corpos, isto é, reencarnação. Então fica interessante isso aqui, né? A ideia da reencarnação não é estranha à Bíblia, ao contrário, ela está presente na cultura judaica. Então, voltando lá para o que Jesus está falando, ele está dizendo o seguinte: vocês que me seguiram no renascimento, ou seja, vocês que
nasceram de novo e, portanto, evoluíram, porque o objetivo de nascer de novo é evoluir, não é isso? A reencarnação tem esse papel. Oportunizar o progresso. Vocês que me seguiram no renascimento, ou seja, se renovaram como eu, olha o que Jesus está dizendo, vocês se renovaram como eu, estão dispostos a entrar na fase da regeneração comigo. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, o que é isso? Quem é o Filho do Homem? Ele, Jesus, certo? Filho do Homem é a designação que o próprio Jesus dá a si mesmo. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, o que é assentar no seu trono de glória? É estabelecer o reino de Deus. O trono simboliza a vinda do reino. Já mostrei aqui, tive a oportunidade outras vezes, mas vou lembrá-los, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, quando Kardec explica a frase de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Lá no item 2 desse capítulo, o Kardec fala, mas será que não tem uma realeza terrestre também? Será que Jesus não teria o reino aqui na Terra também? E ele responde positivamente. Kardec explica, com base no ensinamento dos Espíritos, que de fato Jesus trará o reino aqui para a Terra. Como é que vai ser o reino de Deus aqui na Terra? Quando nós seguirmos a lei de Deus. Quando Deus reger os comportamentos das pessoas. O trono de glória não é um trono material. Não é o trono de um palácio real terreno. Jesus pode ser o nosso rei na medida em que nós nos regemos pelas suas leis. E esse é o significado que o Kardec dá. Pelo consentimento unânime que nós dermos a um ensinamento, a uma regra, a uma lei, esse consentimento unânime torna aquele que fez a lei um rei sobre nós. De uma maneira figurada, não precisa ser de uma maneira literal, com ofícios terrestres, assinados, diademas, coroas, nada disso. Isso se dará quando? Quando a terra regenerar. Então Jesus trará o reino para a terra, certo? E aí vai acontecer isso aqui que ele vai falar. Também vocês, agora ele está falando para os discípulos, Pedro que perguntou, poxa, e a gente ganha o quê, com o que a gente fez, doando as coisas e seguindo você? Pois é, vocês, diz Jesus, se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que na visão espírita, isso aí está num livro chamado O Espiritismo na Bíblia, de Henry Steck, que Kardec recomenda no catálogo racional, um livro importantíssimo para entender a Bíblia. Israel, entenda-se, a humanidade inteira. A interpretação que o Espiritismo faz não é mais de um povo localizado. Israel, ou as tribos, não é um povo só, limitado, num espaço geográfico. Ele está falando de um povo salvo, numa outra era da Terra. Ele está falando, então, que aqueles espíritos que seguem Jesus, quando a Terra regenerar, serão os que governarão. Tá? Aí, ó, vocês se sentarão nos tronos. Vocês governarão. Isso está em acordo com o que diz o Allan Kardec, naquele texto famoso que eu já mencionei várias vezes, As Aristocracias, de Obras Póstumas. Quando Kardec fala que, no futuro, quando houver a regeneração na Terra, não serão mais os maus que farão as leis, como hoje. Serão os bons que farão as leis. Ou seja, os bons fazendo as leis, os bons é que são os legisladores, eles que são os governadores. Ele está dizendo isso, né? Vocês que foram bons, que seguiram meus ensinamentos, estarão à frente da terra regenerada. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, pai, irmão, filhos ou terras, por minha causa, meu nome ou a boa nova,
ou seja, que fizeram o que os apóstolos fizeram, deixaram tudo para seguir Jesus, receberão desde agora, e não só no mundo regenerado, mas agora, neste tempo, em casas. Veja, como assim casas? Porque isto aqui é uma prefiguração em miniatura do reino que há de vir quando a terra regenerar. Jesus está dizendo que esses pequenos grupos que seguem os ensinamentos dele se reunirão em torno dos seus ensinamentos e compartilharão todas as coisas e serão sociedades renovadas. Ainda num mundo mau. É por isso que terão todos eles casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras com perseguições. Por que com perseguições? Porque isso só vai se tornar regra, por enquanto vai ser a exceção. Só vai se tornar a regra quando de fato a terra regenerar. Tem um exemplo claríssimo disso num texto da Revista Espírita de 1865, chamado A Comuna de Königsfeld, o Mundo Futuro em Miniatura. Já mencionei algumas vezes. Nesse texto, Kardec fala que há umas comunidades aqui e ali no mundo que parecem implantar um modo de convivência condizente com a lei de Deus, com a previdência, com o auxílio mútuo entre todas as criaturas. E essas pequenas comunidades, e Königsfeld era uma delas, já vivenciam hoje o que será o mundo futuro. Então, esses grupos cristãos que seguem Jesus está falando agora aí, também fariam a mesma coisa. Compartilhariam casas, irmãos e irmãs, terra, seria uma nova família humana, mas ainda sem que isso tenha tomado vulto sobre toda a terra. Serão grupos limitados, que depois se proliferarão. Porque na era futura herdarão a vida perdurável, ou seja, a evolução que há aqui na sociedade terrena haverá também entre os espíritos. E daí essa frase famosa, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Aqueles que querem ser os grandes na terra atual não serão os grandes na vinda do reino. Consequentemente, aqueles que são os menores hoje na terra, muito provavelmente serão elevados, serão bons, como os apóstolos, sentarão em tronos quando a terra regenerar. Então ele está falando de dois momentos da terra. Isso aqui é uma interpretação que você encontra até em autores não espíritas. O espiritismo revela a regeneração do mundo, mas não só o espiritismo. Tem aqui esse autor, Craig Kinner, que é um protestante, e sobre esse ponto ele diz assim: a regeneração era um termo para a renovação do futuro do mundo, aplicado pelas expectativas judaicas de uma nova ordem mundial, os chamados novos céus e novas terras. Então veja, reconhece-se aqui claramente que haverá uma nova estrutura aqui na Terra. A doutrina espírita ensina isso, mas também os teólogos das outras denominações trazem esse ensinamento. Para nos auxiliar a compreender isso, o que eu diria, de antemão? O rico, ele pode entrar no reino, mas ele não vai entrar enquanto rico. Ele vai ter que se despojar, portanto ele não entra mais como rico. Assim como o camelo, Só se você triturasse ele completamente até virar um patê, é que ele conseguiria atravessar o buraco da agulha, ou seja, não sendo mais um camelo. Porque enquanto camelo ele não entra, o rico também. Enquanto rico ele não entra. Porque no reino não há rico, nem pobre. E eu vou mostrar como é que é o reino. É isso que eu vou mostrar agora. É por isso que o jovem, quando dá as costas, mostra que não está pronto para o reino. Porque ele quer continuar rico. E no reino não pode ter rico e pobre. No reino há partilha. Partilha é a regra do reino. Como é que vai ser o reino? O reino, gente,
ele está configurado na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Quando da formação da primeira comunidade cristã. A primeira comunidade cristã segue as regras diretas de Jesus, porque ela se constitui em torno dos apóstolos. Certo? E aí vocês vão ver então como ela é. Ela é o modelo. Essa sociedade cristã é o modelo. Eu vou mostrar como ela é. Esse é um texto que eu diria um dos mais valiosos que tem na Bíblia. Atos 2. Veja só. Lembra que eu falei da comuna de Königsfeld agora há pouco, que Kardec comenta ser um mundo futuro em miniatura? Pois é, a primeira comunidade cristã também foi. Ela é o modelo em miniatura do que será o mundo todo quando regenerar. E vocês vão ver a regra que vale por lá. Olha a diferença do que vivemos hoje. Naquele dia, ele está falando de sociedade, tá, gente? Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, era uma sociedade até grande. Tinha uns 3.000 ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles estavam em torno dos apóstolos de Jesus. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está vendo? Olha a regra qual era. Comunhão, partilha. É assim que essas 3.000 almas viviam. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso está na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E, olha só, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha de necessidade. Dar a cada um segundo a sua necessidade. Esse é o lema do reino. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a sua necessidade. O reino em miniatura. Esse é o modelo. Esse pequeno núcleo de 3.000 almas serve como modelo para quando o mundo inteiro se tornar regenerado. E ele põe os critérios, os requisitos, para quem fica e quem não fica nesse reino. O jovem rico, quando instado a vender as suas coisas para trazer, dá as costas. Por quê? Porque ele não tem ainda as exigências morais para fazer parte de uma sociedade dessa. Aquele homem não era capaz de trocar sua vida de abastança por essa vida de partilha. Isso é o reino. Não tem essa de rico e pobre, não tem necessitado algum e ninguém considera seu coisa alguma. Percebe a diferença do que a gente vive hoje? Do que é, né, o caminho que ainda temos a fazer para melhorar? Em termos individuais e em termos coletivos, principalmente, né, de coletividade, de sociedade humana. Nós temos que aprender a vivenciar isto aí. Então, quando o mundo regenerar, os apóstolos se assentarão nos tronos nesse tipo de sociedade. E, de fato, eles eram os chefes nessa sociedade. É impossível, então, o rico entrar enquanto rico nessa sociedade. Ele pode até querer entrar, mas ele vai vender as coisas, ele vai entrar na vida da partilha,
E aí sim ele entra no reino. Mas com todas as suas riquezas, ele não entra no reino. Porque esse tipo de sociedade aí que acabamos de ver, não cabe alguém considerar tudo como seu, deixando outros na miséria. Não tem isso. Ou você quer partilhar, ou você não entra. Está fora. É isso que a gente está vendo aqui. De fato, né? Riqueza e pobreza não são questões apenas individuais, são questões estruturais. Muitas vezes a pessoa, por mais que trabalhe, não consegue. Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, que faz parte da economia atual que haja ainda períodos de desemprego. E as pessoas não são culpadas por isso, é um problema estrutural. Quando se fala em organizar uma sociedade em torno dos preceitos de Jesus, eu me lembrei até da questão 881 do Livro dos Espíritos, quando ele fala que o homem deve ajuntar em família, como a abelha, ou seja, na grande família humana, por trabalho honesto, e não amontoar como egoísta, aquela coisa só para si, né? Então, de fato, a riqueza, o dinheiro, serve para muitos benefícios, mas quando está concentrado, isso aí não vai funcionar, não vai dar certo mesmo. Eu peguei aqui o Herculano, né, que eu vou mostrar para vocês a interpretação que ele nos traz disso. O Herculano Pires, nesse livrinho O Reino, pergunta o seguinte: eis, pois, os fundamentos do reino, Deus, amor e justiça. Por isso, Jesus proclama que foi ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Alguns ricos têm perguntado: que justiça é essa? Então nós ricos não merecemos a boa nova? Claro que merecem, como todos os demais filhos de Deus. Mas para isso precisam fazer o que Jesus ensinou ao moço rico, né? Vai, vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Na qualidade de rico, ele não consegue fazer parte dessa sociedade. Aí ele pergunta, estou na página 24, quem tiver o livro pode conferir. Então esse reino é reino de pobreza e miséria? Seria um reino de vagabundos e mendigos? E a resposta, não. Pois dividir a riqueza não é destruí-la, é multiplicá-la. Isso é importante observar. A divisão é a multiplicação. É abrir-lhe outras possibilidades de crescimento, não mais entre as garras do egoísmo, mas entre as mãos do altruísmo. Os pobres são os injustiçados da terra. Os ricos são os que amealharam os bens da terra e fizeram sua própria justiça. O reino é do céu, mas Jesus o trouxe para a terra, a fim de que a justiça se faça através do amor. Como é difícil aos homens entenderem essa dialética divina. Há 2000 anos admiram a grandeza do reino, desejam atingi-lo, mas não jogam fora o fardo terreno que os impedem de chegar até ele. O pesado fardo terreno os esmaga no chão, como bichinhos embaixo de uma pedra. Aí tem uma outra passagem que ele fala assim: os homens que amealharam fortuna na terra, amealharam egoísmo, injustiça e impiedade. Os bens da natureza pertencem a todos. E os que transformam esses bens para produzir outros não podiam esquecer o dever da fraternidade. Como pode regozijar-se na opulência o homem que vê seus irmãos morrendo de fome, doença e miséria nas sarjetas da cidade ou nos pauís do campo? Aí vem a questão, mas ele pode auxiliar as obras sociais. E vem a resposta: derrubar as migalhas da mesa para os cachorrinhos e os gatos não é amor, nem justiça. E sobre a questão do camelo, ele explica ele dá uma parábola, tá? Que eu vou fechar com essa parábolazinha. Viu o rico da parábola, tão diferente daquele mendigo que comia as migalhas da mesa.
com o fardo das riquezas terrenas às costas, caminhando por estrada circulante. A estrada levava ao reino e subia como espiral em torno da montanha sagrada. Dificilmente subia o pobre rico, ofegante, cada vez mais cansado, até chegar ao luminoso portal. Esmagado sob os fardos enormes, fez um último e penoso esforço para bater a aldraba. Mas em vez de abrir-se o portal, abriu-se uma portinhola. Fascinado pela beleza, o rico meteu-se na fresta, mas os fardos não passavam. Aí ele usa a imagem do camelo e os fardos, né? Foi dura a luta. Compreendi então a imagem do camelo. Não se trata de cabo ou corda grossa. Trata-se mesmo do camelo. O pobre camelo rico não passava. Seus fardos não deixavam. Depois de muito lutar, o rico sentou-se ao lado da portinhola aberta. Tranquila oferta, convite de amor. Mas o rico se agarrava mais aos seus fardos. Pobre rico. Suava frio, olhava de esguelha e abraçava loucamente o tesouro. As forças começaram a faltar-lhe, um fardo escapou. Ele tentou alcançá-lo, sem largar os outros. Foi então que rolou para o abismo. Daí Jesus ensinar: aquele que quer se agarrar à sua vida, perdê-la-á. Aquele que quer perder por amor a mim, a encontrará. Pobre rico da parábola agarrou-se ao seu tesouro, que era a sua própria vida. Compreendi então a solidez dos fundamentos do reino: amor e justiça. E assim ele vai, ensinando para nós aqui que para que a gente possa ter uma vida de partilha, de irmandade verdadeira, de fraternidade, como Jesus ensinou, como os apóstolos queriam, ou a gente aceita um outro estilo de convivência, de redistribuição, que não permita que haja alguns com tanto, e tantos com quase nada, ou com tão pouco. Enquanto não fizermos essa renovação ou regeneração, estaremos afastados do reino. O reino está justamente na transformação da sociedade para a regra da partilha, não mais para a regra do egoísmo. Temos que sair de um tipo de via para outra via. É essa a ideia aqui. E aí, claro, até que ponto nós estamos nos preparando para, quando for chamado a entrar no reino, a gente vai entrar ou vai ficar agarrado aos nossos fardos? Porque o chamado está aí há muito tempo. Se a gente quiser entrar numa sociedade renovada, como será o reino, a gente precisa estar disposto a deixar de lado a economia do rico e pobre. Quer brincar de rico? Vai brincar em outro canto. No reino não vai ter jeito. No reino não vai ter jeito. No reino é daquele modo como nós lemos: partir o pão, partilha, nenhum necessitado e ninguém considerando nada como seu exclusivo. Essa é a regra do reino. E a terra um dia se chegará a isso. A terra chegará a isso. Porque todos os mundos evoluem. A doutrina ensina isso. E Jesus fala na regeneração, que será quando ele sentará no trono da glória e os bons governarão. Esse é o panorama desse ensinamento aí que eu poderia trazer. O que eu queria apresentar por hoje era isso.